Torcida, neste conteúdo vamos falar da bronca de Recife, que não falei no conteúdo anterior. Vamos ver o que aconteceu, o pronunciamento do vice-presidente do Sport Recife. Uma acusação terrível contra o Vasco, o Sport tentando se defender. As imagens elas são muito claras. Vamos também trazer os próximos jogos e a classificação que estamos devendo da 35ª rodada, após a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor que se prepara para o confronto diante do Ituano. Todos os jogos agora serão batalha total. Olá, torcida! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Les Costa Narrador mais uma vez. Inscreva-se, deixe o seu joinha, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas lives e deixe os seus comentários aqui embaixo. No conteúdo de hoje eu quero ver qual é o seu comentário, no primeiro conteúdo e nesse de agora também, porque nós vamos trazer daqui a participação da galera. Fala, torcedor, aqui no nosso canal. Então, torcida, o Sampaio Corrêa continuou seus trabalhos tranquilamente e a viagem acontecerá somente na quinta-feira. Mas falando do embate de ontem, a Batalha da Ilha do Retiro, tivemos aquela confusão, pênalti do goleiro do Sport em cima do Alex Teixeira, foi pênalti, claríssimo pênalti. Mais do que ninguém, eu estou fazendo essa propaganda aqui o tempo todo e dizendo o seguinte: gostaria muito que o Sport vencesse o jogo, era o melhor resultado para o Sampaio Corrêa. Agora, justiça é justiça. E se houve a penalidade, tem que ser marcado. O árbitro Rafael Claus, primeiramente marcou escanteio, mas o VAR chamou. E o VAR está ali para isso, porque o jogador do Vasco chegou primeiro, tocou na bola, e aí o goleirão veio no pé do jogador do Vasco, que acabou derrubando o Alex. Pênalti que o Raniel converteu, fazendo 1-1. E aí querem jogar toda a culpa no jogador do Vasco, que tirou a camisa e foi vibrar ali próximo à torcida do Sport Recife. Se ele fez alguma coisa, como já eu vou colocar o vice-presidente Augusto Carreiras, aqui do Sport Clube do Recife, e ele vai falar, dando as suas explicações, o certo é que no meu achismo, penso que o Sport vai ter uma punição grande, pode não jogar na Ilha do Retiro, o seu último compromisso nessa temporada de 2023. O único que estará em casa, o Sport Clube do Recife. E aí, ou de portões fechados, ou distante de Recife, não sabemos. Mas o certo é que uma punição virá com certeza para esse jogo, para o Sport Recife. Se virá uma punição contra o Vasco ou contra o Raniel, não sabemos ainda. Vamos ver o que é que o Klaus colocou na sua súmula e nós vamos também atrás desse assunto aqui para você. Primeiramente, eu quero trazer o vice-presidente Augusto do Sport Recife. Então, ele vai falar aqui e você fica atentamente ouvindo o que disse aqui o vice-presidente do Sport Recife. Boa noite, gente. Antes de mais nada, a gente imaginava hoje um jogo tranquilo, um jogo com atletas que queriam jogar bola, né, com time que vinham para fazer um jogo de Série A. Sport e Vasco da Gama, né, são times que fazem jogo de Série A. Não é um jogo de torcida, não é um jogo de multidões, um jogo de equilíbrio, um jogo de qualidade. Não é? Era isso que nós esperávamos, era isso que a gente vinha trabalhando. Mas não é fácil fazer futebol no Nordeste. Não é fácil fazer futebol por aqui quando você tem toda uma pressão. E aí eu quero relatar para vocês algumas coisas que acontecem mesmo antes do jogo. Para vocês terem uma ideia, mudança de tabela, lógico, o regulamento permite, só não permite que haja alteração na última rodada, mas vocês veem, a gente jogava na quinta-feira contra o Londrina e o Vasco jogava na sexta, um dia depois da gente. A gente poderia jogar, inclusive, dependendo do resultado do jogo do Vasco, com o Londrina já sem chance na sexta-feira. E aí o Vasco vai e, por solicitação, ninguém sabe de quem, consegue transferir o jogo dele para o sábado. Nós tivemos na CBF essa semana questionando
Não é o que foi que aconteceu, porque do ponto de vista legal não tinha nenhum impedimento, mas do ponto de vista desportivo, sim. Não é? Você tem uma interferência em times que estão efetivamente buscando a classificação, não é? E que vão brigar até a última rodada, e você tem mudança, não é? Nesse tipo de condição. Não é? E aí nós não conseguimos mudar. Não é? Depois eu soube até que o Vasco protestou, não é? Com relação à nossa mudança de data. Não é? Como se a gente não pudesse. Eles podem mudar a data e a gente não pode. Eu já fiquei sabendo que eles já estão trabalhando também para a semana seguinte, porque a gente joga contra o Operário também depois deles. Não é? E aí eles já estão tentando uma nova mudança de data. Privilégios, situações que são dadas a determinados times que você não entende. O Sport sofreu e vem sofrendo ao longo do campeonato todinho com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz de campo. Não é? Isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, não é? Até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, não é? Mas é o que tem acontecido. Não é? Você vê claramente que a bola, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis, eu estou falando de possíveis pênaltis, que podiam ter sido analisados pelo VAR, não é? O VAR não chama. Quando é no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz, não é? Manda o jogo seguir, viu com clareza. E depois, não é, o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Claus, quando ele se volta para o campo, não é, e faz o sinal que está marcando, não é, o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol. Não é? Você vê claramente o constrangimento dele, não é, ao dar o pênalti. Não é? Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, não é, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive, disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Não é? Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, não é? Um árbitro que, não é, conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é, da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. Não é? É obrigado a dar um pênalti. Quando ele poderia, e a palavra final, não é? Sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. Não é? E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, não é, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de moleque, não é? De moleque. Não é, de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo, não é, para vir ver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é, para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo. Não é? E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, né, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação, não é, no intervalo muito curto, contornou uma multidão, não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão, a Polícia Militar consegue controlar essa multidão, e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente de dirigentes do Vasco. Não é? E, inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário, ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos 2 times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. O que foi dito dentro de campo foi relatado dentro da sala do árbitro também. Não é? E mesmo assim o juiz resolve, não é, alegando que não teria condições, não é, de garantir a segurança. Não é? Eu não sei como é que ele diz isso, porque quem garante a segurança é a Polícia Militar. Não é? E ele resolve encerrar o jogo de dentro do vestiário. Não é? Eu quero observar o seguinte: o time do Vasco imediatamente correu para dentro do vestiário. Não é? Vocês viram quem estava dentro de campo,
que a diretoria, e a comissão técnica do Vasco chamou os jogadores para dentro do vestiário, não queria o jogo, não queria o jogo mais em situação nenhuma, e aí o árbitro acaba o jogo dentro do vestiário, sem os times dentro de campo, só o Sport dentro de campo, o Vasco no vestiário, o Sport dentro de campo e o árbitro dentro do vestiário, porque ele teria que ter voltado para o campo. Ele teria que ter voltado, ele teria que ter ido verificar as condições do campo, ele teria que ter ido verificar o relato que a Polícia Militar fez a respeito das condições de segurança para o prosseguimento da partida. Ele sequer foi, ele no vestiário, ele não chamou os capitães dos times, que é o correto fazer, de dentro do campo. Ele teria que ter feito isso dentro do campo. Mas nem coragem de ir para dentro do campo ele teve. Porque essas decisões, quando elas envergonham, quando elas são tomadas sob a égide da obscuridade, elas são difíceis de explicar. Elas são muito difíceis de explicar. Talvez ele não tivesse condições de explicar isso dentro de campo. Preferiu dentro de uma sala, apenas com a representação de 2 pessoas por elenco, na frente da Polícia Militar, dizer que ia encerrar a partida porque não tinha condições de jogo. Sob protesto do Sport, protesto dos atletas do Sport, que em momento nenhum deixaram o campo, ficaram lá aguardando o reinício da partida. O treinador chamou o elenco, o treinador deu novas orientações táticas para aqueles, 6, 7, 8 minutos. Essa parada, o pênalti aconteceu aos 44, então você tinha ainda mais 1 minuto, e fora o desconto de substituição do VAR, nós teríamos ali mais de 6, 7 minutos, com certeza, para prosseguimento da partida. O Sport estava pronto para voltar ao jogo. Dissemos a ele por diversas vezes, ao árbitro, que tínhamos condições de voltar ao jogo, que o time estava dentro de campo. Quem não estava dentro de campo era o Vasco da Gama. Quem não estava dentro de campo era quem achava que o resultado estava de bom tamanho, estava bem conveniente, e por isso permaneceu dentro do vestiário acovardado, porque condições de jogo. E aí nós vamos falar aqui de São Januário, como se o São Januário fosse um grande estádio que oferecesse grandes seguranças para a torcida. Todo jogo de futebol é um risco. Todo ele. Quando você bota 60, 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, é um risco. Se fosse assim, a gente não tinha início em nenhuma partida de futebol. A gente não teria mais jogo de futebol, era um esporte banido, ou então um esporte para jogar constantemente de portões fechados. Incidentes acontecem, são lamentáveis, e aí eu quero dizer que a diretoria do esporte não compactua com o tipo de comportamento que a torcida teve, uma torcida específica que provocou toda essa situação. Nós não compactuamos com isso, embora foram provocados por pessoas que devem ser punidos, e o esporte vai cobrar uma punição veemente, daqueles que praticam o antijogo, é daqueles que muitas vezes praticam atos racistas, e vão contra a torcida nesse sentido, e aí está dentro de campo e dá esse tipo de exemplo que deram hoje. Não foi só um jogador do Vasco da Gama, não, foi mais de um, que provocou isso tudinho. E quem provoca, quem dá causa, é beneficiado, porque o resultado que o Vasco queria o tempo todo, e vocês viram isso, jogou pelo empate. Então, quem deu causa a tudo isso foi beneficiado durante esse processo. Foi isso, A gente espera que providências sejam tomadas. Claro que o Sport Recife vai fazer a sua defesa. O Vasco da Gama também. O Raniel, se ele colocou... Eu ainda não vi vídeo assim a esse respeito. Confesso que ainda não vi, já procurei. Se tiver, a gente vai com certeza ver. Agora vamos ver o que é que o tribunal vai decidir, rodada final quente aí do Campeonato Brasileiro. 1-1 foi o placar do jogo, e agora vamos... Eu tentei também buscar alguma coisa do Vasco da Gama, mas do Vasco da Gama não consegui até agora ouvir o Jorginho para a gente também trazer aqui, mas a gente vai ficar, Cássio? Atrás para que a gente possa trazer também a versão do Vasco da Gama. A gente só acompanhou o jogo ontem, viu o Jorginho, disse que é avô, que não tinha segurança, que o Vasco não iria voltar a campo. E o Klaus também disse que não tinha segurança, mesmo com o comandante do policiamento. Você viu aí o vice-presidente falando de que poderia ter o jogo, mas ele acabou não dando prosseguimento aí. A partida acabou encerrando o jogo lá do vestiário. Tudo agora para o Tribunal de Justiça Desportiva. O certo é que a torcida não pode se comportar dessa forma. O torcedor tem que ser racional. Ele não pode... Olha, o segurança do esporte abriu os portões para a torcida entrar em campo, gente. Isso é inconcebível, está registrado em vídeo. Isso aí está registrado em vídeo, todos nós vimos. Está na lente da TV, do Sport TV, Premier, todo mundo que estava transmitindo. Então o esporte vai ter penalidade pesada por aí. Não sei se o Vasco também não terá, ou se o Raniel é quem vai ter essa punição, ou se é o Vasco da Gama.
Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. O certo é que o Campeonato Brasileiro vai prosseguir já nesta terça-feira, 36ª rodada, e os jogos são os seguintes: Brusque, Novo Horizontino, 19 horas, Cruzeiro e Guarani, 21 horas e 30 minutos. Na quarta-feira tem Copa do Brasil. Aí vamos para quinta-feira, Ponte Preta e CSA, 21h30, jogo único. Na sexta-feira tem Chapecoense e Tombense, 19h15, CRB e Operário, 21h30. Londrina no sábado jogando contra o Sport, jogo importantíssimo, 16 horas e 30 minutos. Vasco da Gama e Criciúma no mesmo horário em São Januário. Bahia e Vila Nova, 16 e 30 minutos lá na Fonte Nova, outro jogo importante. Ituano e Sampaio Corrêa, o nosso jogo, precisamos dessa vitória. Náutico e Grêmio, domingo, fechando essa rodada às 16 horas no Estádio dos Aflitos. Vamos ficar de olho aí em todos os acontecimentos. Sampaio Corrêa trabalhando, Condé tentando montar uma estratégia sem o Pimentinha para esse confronto diante do Ituano, confronto de suma importância. A vitória é necessária para o time tricolor de São Pantaleão. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.